Fala, meu irmão e minha irmã. Hoje eu quero falar sobre algo que todos nós sentimos sem exceção: o medo. O medo é um sentimento universal que está presente em todas as culturas, todas as conversas, todos os pensamentos e em todos os corações. O medo ele é inevitável e muitas das vezes incontrolável. E muitas das vezes você carrega medos e pesos que você não consegue largar. E até o final desse vídeo eu vou te mostrar quais são os tipos de medo que existem e como Deus quer te libertar deles. Às vezes você fica com medo porque o tempo passa. O tempo está passando e você se pergunta: cadê minha promessa? Cadê minha prosperidade? Cadê minha casa? Cadê meu casamento? Cadê minha esposa? Cadê meu esposo? E quanto mais o tempo passa, mais você envelhece e você percebe que o tempo passa e nada acontece. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: tudo com Deus é processo. O tempo de Deus não é relógio, é preparação. O tempo de Deus é processo. Ele trabalha no propósito e não apenas em algo momentâneo, e sim algo para a sua vida. Então não faria sentido para Jesus ele simplesmente te dar o propósito ali e tá tudo bem. Te dá ali com você novo de idade e tá tudo bem. Não, ele te prepara para o tempo certo, porque ele sabe o nível de maturidade que você deve ter para agarrar aquela oportunidade. E a palavra de Deus diz que aquele que confiam nele encontra liberdade, ou seja, esperar em Deus não é perder tempo. Esperar em Deus é você esperar a coisa certa, na hora certa, no tempo certo. Esperar a sua esposa no tempo certo é você confiar no Senhor que Ele vai te trazer a esposa da sua vida. Aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. Aqueles que esperam no Senhor encontrem a sua liberdade, pois eles não se cansam, eles não ficam exaustos e eles não desistem. A fé deles é inabalável. E é por isso que muitas coisas não caminham. Pode ser o medo do fim dos tempos, o medo do futuro, e medo do próprio Deus. Como assim medo de Deus? E nós, como cristãos, às vezes não devemos ter medo de Deus e nem do fim dos tempos. Não faz nem sentido. O fim dos tempos é a volta de Jesus. Jesus vai estar mais próximo de nós. E se você segue os mandamentos de Jesus, segue tudo que ele mandou você seguir na Bíblia, por que você tem medo? Só porque dos acontecimentos? Pô, irmão, você deve ter uma fé maior, sabe? Você deve ter uma maturidade maior. O medo não pode te aprisionar assim. Você acaba prisioneiro do medo. Eu também já fui assim, eu entendo você. Mas eu não era cristão na época. Mas quando eu me tornei cristão, meio que o medo do fim dos tempos, o medo dessas coisas passou. Até porque depois disso tudo eu sabia que eu ia pro céu. Eu sabia que Jesus ia puxar nós de lá. Eu sabia que Jesus ia vir abraçar a gente. Então não tem por que ter medo. A gente vai viver a eternidade depois daqui. Nós fomos chamados para estar perto de Jesus. Nós fomos chamados para estar perto de Jesus. E Deus, Ele dá a sua vitória. Ele dá o seu futuro. Ele quer você perto dele para você viver feliz e para esperar o arrebatamento com esperança, não com pânico. Jesus já está cuidando da sua dor. Já está cuidando da sua ansiedade. Então, irmão, não se queixe, não fique se queixando, não fique em pânico, não fique desesperado com algo que é só passageiro, sabe? Sim, você vai ter o seu propósito, mas no tempo certo é de Deus. Porque para Jesus, um dia é 1000 anos para ele e 1000 anos para nós é um dia para Jesus. Então, que sentido tem você ficar esperando, você ficar em pânico, porque o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso? Isso acaba que te faz você se preocupar demais com o inimigo. Você depositar toda a sua preocupação no inimigo. Como assim, Enzo? Às vezes a sua preocupação não deixa você dormir de noite, te dá insônia, por exemplo. O medo te consome. Mas preste atenção nisso. Mesmo que te aprisiona hoje, que te preocupa hoje, amanhã já não vai estar mais aqui. Ou você lembra do medo que te aprisionou no dia 13 de abril
de 2022, você lembra desse medo? Não, por quê? Porque ele já tá lá no passado, ele não existe mais. Passageiro, então por que focar nele? Não tem porquê, né? E eu sei, você não é homem nem mulher de pequena fé. Então deixa eu te perguntar por amor, com amor. Por que você duvida tanto? Por que você tem tanto medo do futuro? Por que você tem medo de não casar? Pra que esse medo, irmão? De Deus voltar antes de você conquistar tudo, de você conquistar o mundo, de você prosperar, de você ir para os Estados Unidos e você ter o seu carro, de você virar um profissional de tal área. Por que você tem medo disso? Sendo que se Deus voltar antes é até melhor, porque a gente vai herdar os tesouros do céu que nada se paga. A prioridade maior do cristão não é herdar coisas aqui, é herdar os tesouros do céu. Salmo 27, versículo 1 diz: Se o Senhor é a nossa salvação, de quem teremos medo? Se o Senhor é a sua salvação, se o Senhor te protege, se você é escolhido de Deus, por que você tem medo? E você deve enfrentar o medo, porque isso é uma ordem de Jesus. Enfrente o medo. Lá em Josué 1, no versículo 9, diz: Não foi eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, porque onde Ele quer que andares. No deserto, antes era só problema. Agora, na terra prometida, existem gigantes, mas Jesus continua sendo o mesmo. Então, irmão, pode não parecer, mas por onde quer que você anda, por onde quer que você está, Jesus está do seu lado. Jesus está te vendo, Jesus está com você. Existe alguns tipos de medo que você pode se identificar com um deles. O primeiro medo é o medo natural. Vamos supor que você está numa boia no meio do mar, a boia cai, a boia começa a andar, tipo assim, em cima da boia você estava livre, só que você tropeça, a boia sai com a maré leva ele embora e você está lá desesperadamente lutando pela vida. Você engole água, engole tudo de ruim e você luta, 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 a maré te leva, você não consegue ir a nada com aquela luta e você decide relaxar. Aí até que quando você relaxa, quando você começa a boiar, a maré começa a te levar para a superfície de volta. Aí quando você abre o olho, você está na superfície. E o que isso nos diz? O que esse medo natural nos diz? Às vezes o medo não sai porque você luta demais contra ele sem necessidade, quando na verdade você só deve se acalmar, você só deve é, respirar, respirar, respira e respira. Você deve pensar em coisas boas, você deve ter mais fé, porque quando você se desespera por algo, você está basicamente a sua fé está quebrantada, você não está com fé, a sua fé não está alta, sabe? Quando na verdade nós, até nos medos, até nos momentos difíceis, nós devemos ter fé a ponto de confiar que a coisa boa irá acontecer, o milagre irá acontecer. O exemplo é, quando eu era criança, eu sofri um acidente que eu ganhei essa cicatriz aqui, ó, que não dava pra ver direito. Foi assim, eu tava brincando com martelo, né, aos 4 anos, o martelo caiu da minha mão, bateu numa pilha de azulejo e um deles voou no meu rosto, quase no olho. Na hora, no sentido, eu só encostei a mão assim e tava cheio de sangue. Só que eu não tava sentindo dor alguma. Aí eu entrei, e quando eu apareci na porta, minha mãe me viu, minha mãe deu um grito de pânico. Meu Deus, que é isso? Ela começou a chorar, desesperadamente. Só que eu não sentia dor. Ela até tirou a minha camisa e começou a enxugar meu sangue. E tava lá escorrendo sangue, escorrendo sangue. E minha mãe chorando desesperadamente, achando que eu ia morrer. Chorando, 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 chorando. E eu tranquilo lá, chorando, chorando. Mas imagina você ver o seu próprio filho assim. Você, é claro que você ia ter medo. Eu também teria medo. Se eu visse meu filho do nada cheio de sangue, escorrendo sangue. Escorrendo sangue pelo olho, pelo rosto, pela bochecha, sei lá. Eu também ficaria com medo. Eu entendo você. Eu ficaria totalmente desesperado. Mas nessas horas que nós devemos começar a orar e confiar no Senhor, tem também o medo espiritual e psicológico. O medo espiritual e psicológico é aquele medo que é ligado a traumas, abandono, fantasias da mente e psicológico. Ele é psicológico.
ser alucinações, pode ser coisas que você mesmo pensa, você ouve na sua cabeça, ou seja, a coisa não está ali, mas você imagina, o trauma te fez criar imagens na cabeça, alucinações, te fez ficar ligado a tudo a ponto de você imaginar coisas, né? É como se uma pessoa que usou muita droga e fez algo do tipo, ela começa a ter alucinações, né? Ela começa a enxergar coisas, ela começa a achar que as pessoas estão perseguindo ela, as pessoas vão para ela, porque ela começa a olhar e ele enxerga coisas que você não enxerga. Às vezes você, uma pessoa normal, olha do lado e não tem nada. Quando na verdade é traumas, é algo psicológico, algo psicológico que só essa pessoa enxerga na mente. Mas eu te pergunto, se o maior presente que eu ganhei, que você ganhou, é a vida eterna, por que eu teria medo? Por que você teria medo, né? Eu tenho medo financeiro. O medo financeiro, ele aprisiona. Você às vezes pensa, ano que vem eu vou começar a faculdade, eu vou começar um trabalho novo, e eu não sei se eu vou conseguir pagar as contas de casa, eu não sei se eu vou conseguir pagar na faculdade, eu não sei se eu vou conseguir pagar na aula de música, eu não sei se eu vou conseguir ajudar em casa, eu não sei se eu vou passar fome. Esse medo te aprisiona. Você fica muito preocupado com o que você vai comer amanhã. Você fica muito preocupado com a sua faculdade, com o seu trabalho, com você conseguir ajudar em casa. Eu passei por isso também. Eu, por muito tempo, eu pegava 100% do meu dinheiro e arriscava no meu negócio. Mas se eu errasse alguma coisa, eu perdi esse dinheiro. E não ia ter como ajudar em casa. Porque eu tinha gastado 100% dele e eu não ia ter dinheiro para ajudar em casa. E era o que acontecia. Eu ficava totalmente desesperado, chorando, eu chorava muito. Porque eu não queria perder dinheiro. Porque eu não queria perder tudo aquilo que eu trabalhei. Né? Eu queria multiplicar. Eu queria que Deus multiplicasse meu dinheiro. E meio que isso me aprisionou por muito tempo, mas quando você reconhece que o medo ele é algo que te aprisiona, esse é o primeiro passo da sua libertação. Então, irmão, pare e pense. Qual desses medos te aprisiona hoje? Qual desses medos você tem hoje? O espiritual, natural ou financeiro? Admita hoje a Deus. Senhor, eu tenho medo do meu salário. Senhor, eu tenho medo do ano que vem. Eu tenho medo de não casar. Eu tenho medo do meu trabalho, de perder. Eu tenho medo de não comer amanhã. Eu tenho medo de morrer por causa dessa doença que eu tô. Admita Deus, admita o Senhor. Quando o medo vir, se acalme. Primeira coisa, se acalme. E o que você vai fazer é o seguinte: respira por 4 segundos e solta por 4 segundos. Entendeu? Algo simples como respiração pode te acalmar na hora. E às vezes a gente não respira, sabe? A gente não para pra respirar, não para pra pensar um pouco, não para pra esfriar um pouco a cabeça. Às vezes a gente só se desespera pelo negócio, só fica focando no medo, só deixa que o medo nos aprisiona naquilo que não é prioridade nossa. O real medo que o cristão deveria ter é de não ir para o céu, é de perder a salvação, mas não o medo que a gente tem é financeiro, é de não casar, de não conseguir ter filho, de não viajar esse ano, de não conseguir comer, mas Jesus, quando Ele está com você, Ele não te deixa passar fome, entende, cara? Só confia no Senhor, porque lá em Filipenses 4:13 diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, mude sua mente, abra suas asas, voa, voa, irmão, voa, lê a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando nós não lemos a Bíblia, não ouvimos o Espírito Santo e o medo nos aprisiona. E quando tipo, por exemplo, você deixa de fazer o devocional, você deixa de buscar a presença do Senhor, acontece que a primeira coisa que vem na sua cabeça não é, Jesus, eu tenho fé, eu vou confiar. Não é Jesus falando com você. E sim,
A sua mente, em primeiro lugar, sua mente domina os seus pensamentos. Aí você fala, ah, cara, não vou conseguir. Aí você começa a ter aquele sentimento de desespero, de medo, de frustração. Por quê? Porque você não buscou Deus em primeiro lugar. Se Deus estivesse em primeiro lugar, a coisa que você iria pensar é, ah, Deus, se você perdesse alguma coisa, por exemplo, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando Deus não está no meio, o que você pensa? Ah, mano, perdi. Começa a chorar. Começa a pensar, como que eu vou recuperar isso? Como que eu vou viver agora? Realmente, quando não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, quem nos guia é a nossa alma, para a conta bancária, para o casamento e para tudo esse tipo de coisa. Eu, quando iniciei esse canal, eu tinha medo de aparecer nas câmeras. Mas eu queria muito gravar, ter um canal no YouTube, falar sobre Jesus para outras pessoas, aproximar as pessoas mais de Jesus. Eu sempre quis. Eu queria, mas eu tive que enfrentar esse medo por muito tempo. Por cerca de 20 dias eu enfrentei esse medo. Das pessoas me conhecidas me verem aqui, de falar na câmera algo errado, de errar. Eu errei muito. Eu errei. Eu dependi muito de textões antes de estar aqui. Mas hoje eu sou totalmente guiado por Jesus. E Jesus vai te dizer que quem enfrenta o medo é usado por Jesus. Quem enfrenta o medo, Jesus pega na mão e ele usa a pessoa. Ou você pensa que um pastor de igreja, ele sempre foi totalmente livre em cima do pau, livre em cima do altar. É lógico que não. Por muito tempo o pastor também, ele se sentiu tremendo lá em cima. Mas ao longo do tempo ele foi pegando confiança, assim como eu estou pegando, graças a Deus. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Jesus foi usando a pessoa. Você vai falando coisas que você nem imaginava que ia falar. Eu estou falando coisas que eu nem imaginava que eu ia falar. Isso é ser usado pelo Espírito Santo. Então enfrente o medo que Deus te usa. E se você enfrentou o medo, comente aqui abaixo. Eu confio no Senhor Jesus. Tire esse vídeo com alguém que possa estar com medo do futuro. E que Deus te abençoe.